Você sabe a diferença entre o reino de Israel do norte e o reino de Judá do sul? Na Bíblia, a gente encontra esses dois nomes aparecendo o tempo todo. E parece confuso, não é? Mas, na verdade, essa divisão conta uma história profunda sobre orgulho, fé e redenção. Era para ser um só povo, uma só nação. Mas o coração humano acabou dividindo o que Deus havia unido. Hoje você vai entender como essa separação começou, o que ela significou espiritualmente e por que tudo isso aponta para o próprio Cristo. Tudo começa depois da morte do rei Salomão. O reino estava rico, poderoso, mas também pesado de impostos e injustiça. Quando seu filho Roboão assumiu o trono, o povo pediu: "Por favor, torna o nosso fardo mais leve." Mas Roboão respondeu com arrogância: "Meu pai castigou vocês com açoites, eu os castigarei com escorpiões." E foi o suficiente para estourar a crise. 10 tribos do norte se revoltaram e seguiram Jeroboão, um antigo oficial de Salomão. Assim nasceu o reino de Israel, com capital em Siquém, depois em Samaria. O sul permaneceu fiel à linhagem de Davi, formando o reino de Judá, com capital em Jerusalém. Daquele momento em diante, o povo de Deus estava dividido. Um só Deus, 2 reinos, 2 caminhos. O reino do norte, Israel, era forte economicamente, mas espiritualmente frágil. Com medo de perder o controle, Jeroboão criou 2 bezerros de ouro, colocou um em Betel e outro em Dan, e disse ao povo: "Esses são os deuses que tiraram vocês do Egito." Foi o início de uma idolatria que afastou o povo da verdadeira adoração. O reino do sul, Judá, manteve o templo em Jerusalém e a dinastia de Davi, onde a promessa messiânica continuava viva. Enquanto Israel se perdia em cultos falsos, Judá preservava o altar e o sacerdócio. Mas mesmo assim, também não estava isento de pecado. Historicamente, o norte teve 19 reis e 9 dinastias, nenhuma delas fiel a Deus. O sul teve apenas uma dinastia, a casa de Davi, porque Deus havia prometido: "Jamais faltará um descendente de Davi no trono de Israel." E essa promessa apontava para algo muito maior, para o Cristo, o filho de Davi. Com o tempo, ambos os reinos colheram as consequências da desobediência. O norte, mergulhado na idolatria, foi conquistado pela Assíria em 722 a.C. As 10 tribos foram levadas para o exílio e desapareceram da história. Judá resistiu um pouco mais. Teve reis piedosos, como Ezequias e Josias, que tentaram restaurar o culto verdadeiro. Mas no fim, também caiu. Em 586 a.C., Babilônia destruiu Jerusalém e levou o povo cativo. Mas há uma diferença crucial. Enquanto o exílio de Israel significou dispersão, o exílio de Judá foi purificação, o fogo que refinou a promessa. Porque mesmo no cativeiro, Deus não quebrou sua aliança. Ele ainda tinha um plano. A divisão dos reinos é mais do que um episódio político. É uma lição espiritual. Israel, o reino do norte, representa a religião sem aliança, o culto vazio, sem arrependimento. Judá representa a fidelidade à promessa, a esperança de que Deus ainda cumpriria sua palavra. E foi exatamente o que aconteceu. Os profetas começaram a anunciar: "Eu os farei um só povo, sob um só rei." Essas palavras se cumpriram séculos depois, quando nasceu Jesus, o filho de Davi, o rei de Judá, aquele que veio unir novamente o que o pecado havia separado. Então, quando você lê na Bíblia sobre Israel e Judá, lembre-se, não é só história antiga. É o retrato da fidelidade de Deus diante da infidelidade humana. O reino se dividiu por causa do orgulho, mas Deus o reuniu por causa do amor. E esse mesmo amor continua hoje, chamando cada um de nós. Não para viver divididos, mas reunidos em Cristo, o verdadeiro Rei, que governa um reino que jamais será abalado. O reino do norte caiu, o reino do sul foi cativo, mas o reino de Cristo permanece para sempre. Gostou do conteúdo? Então dá aquele like e ajuda o canal a crescer. Um abraço.